Então, vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 2. Enquanto você acha o livro de Atos, que está lá no Novo Testamento, em algum lugar do Novo Testamento, eu gostaria de compartilhar com você algo que eu compartilhei no primeiro culto de manhã, que domingo passado de manhã nós tivemos aqui em nossa igreja a consagração de presbíteros e diáconos, e num momento de minha fala, eu disse sobre algumas falas que normalmente o presbítero conversa com sua esposa e a necessidade de não reverberar isso para fora. Eu disse, de repente a gente decide que vamos voltar com o segundo culto em breve. Eu falei um exemplo, de repente a gente decide de voltar com os dois cultos em breve, o culto às 17, o culto às 19h30, mas eu não disse que vamos. Até gostaria de dizer que vamos começar. Até gostaria de dizer que estávamos libertos da pandemia, nossos filhos presentes, os grupos de riscos todos liberados, e aqueles que estão desanimados em casa estivessem presentes e pudéssemos começar o primeiro e o segundo culto. Mas só os diáconos foram apertados por um monte de pessoas, os outros diáconos perguntando aos líderes, mas vamos ter logo os dois cultos? Ainda não. Mas muito em breve, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Para a glória do Senhor. Então, Atos 2, dá para colocar aí na tela. E perseverava, Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e cremos que ela é o alimento para a nossa alma nesta noite, neste momento. Seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você tem um sonho para a sua vida? Você tem um projeto de vida que você pode chamar de um grande sonho? Entre os grandes sonhos que você tem para a sua vida, você já incluiu a sua vida espiritual? Você tem algum sonho para a sua vida espiritual? E pensando na sua vida espiritual, você já conseguiu dimensionar qual seria a igreja dos seus sonhos? Já pensou nisto? Qual é a igreja ideal? Qual é a igreja dos sonhos? Como seria esta igreja? E aí a gente pode ir para as ilações e descobrir que uns sonham com uma igreja com uma construção muito bem feita, uma arquitetura muito bela. Outros sonham com uma igreja rica, sem nenhuma necessidade, suprindo tudo e a todos, um ambiente confortável. Ainda outros sonham com uma igreja com muita gente, milhares de pessoas,
cultos dinâmicos, com todos os recursos da tecnologia, produzindo quase que uma cena teatral. Há outros que sonham com a igreja pequena. Eu gosto da minha igreja de 70 membros, conheço todo mundo, sei aonde senta todos eles, mas tem 40 anos e ela tem 70 membros. Outros sonham com uma igreja bem estruturada, organizada. Ainda outros sonham com uma igreja mais liberal, mente mais aberta, sem muitas exigências. Mas qual é a igreja do sonho de Deus? Qual é a igreja do sonho de Deus? Eu me lembro que, lá nos idos de 80, nós fomos a um congresso, eu e a minha esposa, e lá neste congresso houve um pregador que fez uma preleção e falou da igreja do futuro. E ele, no entendimento dele, a vida do futuro estaria tão agitada, e nisso ele acertou, e todos estariam tão ocupados e tão corridos, que a igreja do futuro seria uma igreja de sítio, uma igreja do campo. E os crentes iam cultuar ao Senhor num domingo, e lá almoçavam, e lá cultuavam, e depois voltavam para a sua correria, e voltavam no outro domingo. Mas seria isto também uma igreja que Deus estaria sonhando com ela? Será que já existem igrejas assim pelo mundo afora? Mas o nosso texto, ele é mais simples. O nosso texto apresenta uma igreja mais simples, e é uma igreja que eu entendo que ela expressa o sonho de Deus. Você sabe que esta igreja de Atos capítulo 2 é uma igreja que começa a nascer na cruz. Jesus morre, Jesus ressuscita, mas antes de Jesus morrer, ele diz para os seus discípulos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo desça sobre vocês e os batizem com fogo. Vocês vão ficar em Jerusalém. E eles ficaram 50 dias em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa bela manhã de domingo, 9 horas da manhã, eles estão reunidos, 120 pessoas, no mesmo lugar. E o Espírito Santo de Deus, conforme promessa, desce sobre aquela igreja. E é uma visitação tão tremenda, tão extraordinária, inexplicável, barulho, vento, som, há uma língua como que de fogo pousando, um ambiente de glória naquele local, e os crentes estão dominados por uma nova presença, a presença do Espírito Santo. Eles estão tão dominados que nós podemos dizer que eles estão bêbados. Hoje nós vemos igrejas, quando vê um crente assim, ungido, cheio da graça de Deus, e meio descontrolado, a gente fala assim, está querendo aparecer, não é verdade? Mas eles falaram isto também a respeito destes discípulos. E Pedro se levanta, eu acho que o Pedro era o único que estava meio em pé, né? O Pedro se levanta e diz: varões, agora são 9 horas da manhã, e não é possível que estes homens estejam bêbados. Então, eles estavam sendo considerados bêbados. Eles não beberam. E aí Pedro discursa para eles, traz o Antigo Testamento com palavra profética, e anuncia Jesus, e anuncia que aquele momento que está acontecendo é profético. E Pedro trabalha de uma maneira tão extraordinária, é a primeira conferência evangelística neste momento que nós conhecemos no Novo Testamento. E Pedro ministra para eles sentem o coração apertado, eles se sentem
exprimidos pelo Espírito de Deus, e eles querem mudar de vida, e eles perguntam a Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro responde para eles, vocês devem se arrepender e devem se batizar. Ali naquele momento, Pedro fez o apelo, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Fez o apelo, sou eu que estou dizendo. 3.000. A igreja passou de 120 para 3.000. Esta é a igreja de Atos, capítulo 2. Que neste texto que nós lemos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, juntos, no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, com muita alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eu queria refletir com você, baseado neste texto, não a igreja dos meus sonhos, nem a igreja dos seus sonhos, mas a igreja dos sonhos de Deus, baseado neste texto. Em primeiro lugar, a igreja dos sonhos é a igreja que prioriza as coisas de Deus. É a igreja que dá em primeiro lugar, que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Este texto começa dizendo, quem se lembra a primeira palavra deste texto? Perseveravam, que tem a ideia de se consagravam, se dedicavam, algumas versões estavam firmes. E eles dizem, em que eles estavam firmes? Eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, eles estavam firmes na comunhão, eles estavam firmes na ceia do Senhor, que era distribuída diariamente, e eles estavam firmes na oração, eles se consagravam a isto, eles davam prioridade a isto, eles eram pessoas firmes na fé, porque eles priorizavam a palavra de Deus, eles não tinham, como nós temos, a Escritura Sagrada nas mãos, com diversas versões. Eles tinham o que nós chamamos de oralidade da palavra pregada. Eles não têm o Novo Testamento escrito nas suas mãos, mas eles têm o ensino de Jesus em suas cabeças, e os apóstolos ensinavam os ensinos de Jesus. Eles tinham os escritos do Antigo Testamento, e eles utilizavam os escritos dos Antigos Testamentos, e esta igreja era firme na palavra de Deus, esta igreja conhecia a palavra de Deus, esta igreja perseverava na palavra de Deus, esta igreja entendia a palavra de Deus, e esta igreja praticava o ensino da palavra de Deus. Era uma igreja forte por causa disto. Deus os colocou para serem um modelo de igreja para mim e para você. Eles aprenderam na palavra que a oração deve ser perseverante, deve ser incessante, deve ser contínua, e que nós só enfrentaremos as nossas dificuldades e as nossas lutas se nós continuarmos perseverando. Eles aprenderam na palavra da verdade, com um ensino a ser vivido e praticado. Este é o ensino da palavra de Deus. Não é aprender uma boa lição, não é estudar uma escola dominical apenas, mas é entender o ensino e colocar em prática. Não eram levados pelos ventos de qualquer doutrina, não eram levados por um ensino novo, uma novidade, não eram levados por uma igreja nova que surge com um monte de coisas diferenciadas. Eles eram firmes, eles perseveravam na palavra de Deus e não eram enganados pelas falsas profecias que surgiam no meio deles. Aprenderam com Jesus e com os apóstolos que o adversário é vencido com a palavra.
O adversário era derrotado com a palavra. Jesus venceu o adversário usando a palavra. Eles entenderam isso, eles vivenciaram isto, eles tinham no coração aquilo que o Senhor ministrou e ensinou a Josué. 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, antes nela medita de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está. Seu caminho será bem-sucedido e você será próspero, diz o Senhor. Eles tinham isto no coração e eles eram perseverantes. Eles conhecem a Escritura. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Responde para você mesmo. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ou não vamos ser exigentes, irmãos queridos? Santos varões de Deus, varoas dos céus, não vamos ser exigentes. Quantas vezes nesta semana você leu a palavra viva de Deus? Ela é um enfeite na sua mesa, está aberta no Salmo 91, ou ela é vivenciada por você, você acorda com ela na mão, você é crente Bíblia, você é crente rapadura, você é alguma coisa desse tipo? Homens e mulheres de Deus, povo, nação do Senhor, esta igreja nos ensina que uma igreja que Deus sonha é alguém que conhece a palavra dEle, é alguém que é firme na palavra dEle, é alguém que sofre as procelas, os ventos, as tempestades, mas a sua casa está construída na rocha, na pedra que é Jesus, a verdade viva na palavra. Então, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que é perseverante, ela prioriza as coisas espirituais, as coisas de Deus. Nós dizemos tantas vezes, irmãos, que nós priorizamos as coisas de Deus. Mas é só parar e pensar, quanto tempo nós gastamos na rede social por dia? Quanto tempo você gasta por dia diante do Senhor? Estudando, orando, conversando com Ele, pedindo direção pelas decisões que você precisa tomar. Nossas prioridades absolutas são, em primeiro lugar, você consegue dizer? Sua primeira prioridade absoluta como ser que crê no Senhor Jesus como seu Senhor Salvador? Primeira prioridade é Deus. Nossa segunda prioridade é a família. Nossa terceira prioridade é a igreja. E nossa quarta prioridade é o trabalho. Mas quem é que está em primeiro lugar, na prática? O trabalho, o celular, qualquer coisa. Esta igreja não admitia trocar, fazer trocas. Essa igreja levava a sério este compromisso da prioridade com Jesus. E Deus sonha nesta pós-modernidade com uma igreja desse jeito. Em segundo lugar, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que vivencia coisas extraordinárias. Verso 43 diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ah, que maravilha! Esta igreja experimentava coisas extraordinárias. Queremos milagre, amém? Nós queremos pagar o preço dessa igreja para experimentar milagres? Meus irmãos, eles não queriam milagres. Esta igreja queria vida com Jesus. Essa igreja queria comunhão com os santos. Esta igreja queria oferecer-se uns aos outros e juntos todos servirem ao Senhor.
Esta igreja queria estar completamente rendida aos pés do Senhor. Esses homens e essas mulheres não só priorizavam ao Senhor, mas eles entregavam suas vidas ao Senhor, e por eles entregarem suas vidas ao Senhor, os milagres eram feitos. Era uma igreja comprometida com um só pensamento, uma só alma, um só coração, um só sentimento, uma só palavra. Era uma igreja que vive um momento apoteótico. Coisas extraordinárias, fortalece os relacionamentos, respeita os dons, os talentos, as habilidades de cada um. Uma igreja que experimenta coisas extraordinárias, ela é uma igreja que tem reciprocidade no compromisso. Nós estamos acostumados com igrejas de profetas milagreiros, e aqui não vai a crítica a nenhum profeta milagreiro. Mas, na verdade, nós devíamos ser uma igreja de milagres, e o profeta milagreiro deveria ser você, na sua casa, na sua célula, no seu ministério, no seu trabalho. Você deveria ser uma pessoa que faça diferença. Eu deveria fazer, nós deveremos fazer. Coisas grandes, milagrosas precisam acontecer no nosso trabalho, na nossa faculdade, em nossa casa, em nossa célula, por causa da graça de Deus em nossas vidas, porque nós cremos num Deus de poder, num Deus milagroso, num Deus de transformação, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que faz maravilhas, num Deus que faz chover, num Deus que para a chuva. O nosso Deus é o mesmo Deus que parou a tempestade e disse: acalma-te, emudece-te. Mas é mais fácil a gente dizer: vão lá na igreja tal, que tem um profeta lá falando tudo, orando, pondo as mãos sobre enfermos. E às vezes a gente vai, por favor, não estou falando de ninguém, a gente vai e mete a cabeça debaixo de uma pessoa que não conhecemos, e depois ficamos sabendo que era um grande vigarista. Depois ficamos sabendo que de profeta mesmo tinha muito pouco. Os milagres, a igreja dos milagres acontece de forma natural no meio da igreja, os crentes com seus dons, com seus talentos, com seus ministérios, com os dons sobrenaturais e espirituais sendo liberados, com os dons naturais liberados. A igreja do Senhor trabalha naturalmente e essas coisas vão acontecer. Neste tempo de pandemia é interessante o contraste, porque nós buscamos muito ao Senhor, e muitos se afastaram do Senhor neste tempo de pandemia. As igrejas, a gente ouve as mensagens dos pastores da igreja, e há muito comentário sobre isso. Isso é geral, eu digo a nível de Brasil. Mas é o período que a igreja mais experimentou milagres. É o período que a igreja mais intercedeu. É o período que a igreja viu os milagres acontecendo. Eu me lembro de nossas lives diárias, e nós tínhamos N nomes, N pessoas com as mais diversas dificuldades, e a igreja clamou, você colocou na sua pauta de oração, você orou na oração das 9 horas, você orou na oração das 15 horas, você orou na oração das 19 horas com a sua célula. E coisas maravilhosas aconteceram. Se eu fosse parar o culto aqui, chamar algumas pessoas, nós saberíamos que coisas extraordinárias aconteceram, mas podem e devem continuar acontecendo. Precisam continuar acontecendo, porque a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova, que resolve o problema do casamento que está em crise absoluta. É a igreja dos sonhos de Deus. Em terceiro lugar, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que demonstra verdadeira comunhão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esta é uma palavra-chave.
Esta igreja, queridos, ela era uma igreja iniciante, ela estava vivendo uma lua de mel, ela estava vivendo um momento de êxtase, um momento de experiências profundas, momentos de vivenciar com os apóstolos e ver os milagres acontecendo e eles mesmos serem instrumentos de produção dos milagres, do acontecimento dos milagres. E esta igreja, os crentes não desconfiavam dos apóstolos, era uma igreja que confiava, que acreditava, que não via hipótese de apóstolos suspeitos, de apóstolos que fossem desonestos. Eles decidiram vender todos os seus bens e entregar aos pés dos apóstolos. E aí cada um comia do mesmo caixa. Logo, aquele que era faxineiro e aquele que era um cientista da época, que ganhava muito mais, eles iam comer igual. Era uma vida comum, era uma união comum, não havia diferença entre eles. Eles estavam juntos, todos os dias juntos. Eles conheciam os problemas uns dos outros. Esta igreja era forte porque ela funcionava nas casas. A ceia era ministrada nas casas. Não tinha templo que coubesse 3.000. Capítulo 4, Pedro prega novamente e já vai para 5.000 esta igreja. É uma igreja das casas, é uma igreja que vai ao pátio do templo. Quando ela diz que ela vai ao templo, ela vai ao pátio do templo, que é um local que as mulheres podem ir, porque lá no templo as mulheres não entram no templo, as mulheres vão até o pátio. E também pessoas que não são judias também não entram no templo, só vão até o pátio. Esta igreja está no pátio, ela está ministrando ali, ela está ensinando, mas a vida da igreja, ela é vivenciada, não é no pátio do templo, é no dia a dia, nas casas, os crentes se encontrando e os crentes vivendo a vida comum. E eu fico pensando que tantas vezes nós temos a oportunidade, a partir de nossas células, a partir das amizades que nós temos dentro da nossa igreja, dos nossos relacionamentos, pessoas que às vezes estão enfrentando dificuldades incríveis, dificuldades simples, que poderiam receber ajuda, mas nós temos um chamado orgulho, e não queremos falar as nossas dificuldades, não queremos nem compartilhar, nem para que alguém ore por nós. E aí nós nos tornamos uma igreja que não nos conhecemos. Nós somos uma igreja que nós estamos juntos, mas não nos conhecemos, porque quando nós somos família, e a Bíblia diz que nós somos família da fé, amém? Nós somos a família de Deus, diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1. Lá na sua casa deve ser assim, né? O menino levantou, você olha para ele, está emburrado, por quê? O maridão olha para você, você olha para sua esposa, o que aconteceu? Não é assim? Não é desse jeito? Por quê? Que por mais que a gente tente esconder dentro de casa, nossa expressão facial fala quase tudo. Só não descobre quem não presta atenção, quem não olha nos olhos. Então a igreja do Senhor precisa muito aprender com esta igreja dos sonhos, esta igreja que tinha uma união comum, esta igreja que repartia tudo, esta igreja que estava de fato juntos, esta igreja que não fazia grupinhos. Esta igreja tinha sua célula, seu grupo familiar, seu grupo caseiro, tomavam a ceia juntos, tomavam as suas refeições juntos. Já pensou que coisa incrível? Tomavam as suas refeições juntos. Então, era uma igreja que demonstrava a verdadeira comunhão.
Era uma igreja que expressava vida, como nós precisamos crescer nesta coisa de comunhão. Como que nós precisamos trazer um novo entendimento sobre comunhão na pós-modernidade. Como nós vamos experimentar da parte de Deus uma comunhão genuína, verdadeira, adaptada aos tempos modernos, onde a gente consegue se encontrar na nossa célula. A gente vai descobrir que célula não é um peso na vida, não é uma coisa para ocupar crente, mas é um ambiente de vida que nós podemos fazer dele um lugar onde o nosso coração cresce, nós crescemos, nós ganhamos pessoas para Jesus, nós discipulamos as pessoas para Jesus, nós nos tornamos pessoas que nos conhecemos. É na célula que nós nos vestimos informalmente. Na célula nós não nos pintamos, as mulheres não chegam lá com a roupa de sair como ela vem no templo, os homens não chegam de camisa social na célula, os homens costumam chegar de camiseta e até de bermuda, chinelo de dedo. Nós tiramos as máscaras e encontramos neste ambiente um lugar para nós nos oferecermos uns aos outros e abençoarmos uns aos outros. A célula é o lugar de confrontar pecado. A célula é o lugar de ajudar as pessoas abatidas. A célula é o lugar de nós ensinarmos as pessoas mimizentas a serem mais fortalecidas na palavra e pararem de ficar fazendo mimimi por qualquer coisa. Não fala isso porque fulano é assim, não fala isso porque Beltrano é assim, não é assim. Na célula a gente tem que aprender que se nós temos dificuldades, se nós temos cacuetes, se nós temos alguns hábitos incomuns, nós vamos aprender juntos a tratar estas coisas. Esta é a igreja que Deus sonha, crentes transparentes, crentes como espelho, que você olha e vê do outro lado. Em quarto lugar, a igreja dos sonhos. Já falei, no quarto lugar, Verdadeira comunhão. Quarto, é a igreja que cresce com... Não, esse é o sexto. Cadê minha folha? Gente, cadê minha folha? Isso acontece, não é, irmão? Sumiu a minha folha. Tanta folha. Oh, Jesus. Está aqui. Ficou no finalzinho aqui. Em quarto lugar, a igreja do sonho é a igreja onde as pessoas desfrutam da alegria de ser crente. O texto diz que eles participavam das suas refeições com alegria. Meus irmãos, que saudade de uma igreja alegre. Meus irmãos, que saudade de igreja que sente prazer em vir à casa do Senhor, que possa dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, como nós estamos precisando de uma igreja que não seja pesada, uma igreja que chega aqui no templo, que descobre que está no templo quando chegou, uma igreja que não se lembrou do culto, uma igreja que não tirou um momento para oração, uma igreja que ficou na frente da televisão, das redes sociais o tempo todo. E aí cheguei, estou pesado, cheguei, estou desanimado, cheguei, estou irritado, cheguei, estou mal, cheguei, estou ruim, cheguei, não quero conversar com ninguém, cheguei, não quero ouvir esse louvor, cheguei. Quantas pessoas fechadas
Não, a gente fala, olha para o lado, dá um sorriso, ela olha. Irmãos, a igreja de Jesus é a igreja da alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Essa igreja desfrutava da alegria, eles tinham alegria em se encontrar, eles tinham expectativa nas suas reuniões, eles tinham certeza que Deus estava presente, isso era motivo de alegria. Será que nós sentimos alegria de tudo que nós perdemos neste período de pandemia? Será que você sente alegria, sente falta da sua escola bíblica dominical? Você se alegrava quando você via para a escola dominical, a participar do seu curso, você tinha alegria? Será que você sente falta das nossas mini vigílias de 9h30 à meia-noite? Será que você sente falta dos nossos domingos com Jesus, das nossas madrugadas de oração? Será que você sente falta dos cultos vibrantes, libertos, livres, sem distanciamento, sem máscara, onde a gente possa olhar e sorrir, abraçar, orar juntos? Sem alegria não há vida. Sem alegria não há vida. Esta igreja tinha alegria, essa igreja vibrava com a presença de Jesus no meio do povo. Jesus havia ressuscitado, estava presente pelo Espírito Santo, desceu como fogo, e essa igreja morria de alegria, ou vivia de alegria. Vamos nos arrepender de chegarmos pesados, chateados, aborrecidos. O louvor fica desesperado. Houve um momento que eu quis chamar a Fabíola, vem cá, dá um grito aí, pergunta os crentes o que está faltando. Aí no finalzinho deu uma melhora, Jesus desceu, os corações abriram e deu para terminar bem. Mas no início, socorre Jesus! E eu e você somos culpados disso. Que a gente chega e fica olhando os meninos louvarem, eles não são... O que eles não são? Não são animadores de palco, de púlpito, são adoradores que estão convidando a igreja a adorar e subir em alegria. O dia que entrar um animador de palco aqui, você com uma autoridade do Senhor, tira o animador, porque nós não somos animadores de palco, eles não são animadores de palco, eles são adoradores, são pessoas comuns, com dificuldades e lutas, mas quando entram nesse lugar, eles são adoradores, eles querem fazer o céu descer até você, ou você subir até o céu. Alegria. Alegria, você chega, alegria. Ah, essa música eu não gosto. Ah, este grupo só canta música antiga. Ah, este grupo só canta música nova. Alegria. Alegria, eu não sei a canção, mas eu estou ali orando em línguas. E com a máscara, isso é ótimo, né? Você está orando em línguas. Ninguém sabe, eles pensam que você está cantando e você está orando. Você está orando ao Senhor. Então, esta igreja desfrutava de uma alegria enorme. Eu acho que eles eram daqueles que chegavam assim, ô vaso, tudo bem, vaso? Tudo na bênção do Senhor. O outro dizia, ô vasilha, tudo cheio de unção. Espírito escorrendo para lá e para cá. Vamos juntos hoje orar na casa daquela pessoa que nós começamos a falar de Jesus, deu demônio lá, mas nós vamos lá e repreender esse capeta do inferno e ganhar esta vida para Jesus. Alegria. Alegria de sermos crentes. Alegria de virmos ao culto.
alegria de irmos à célula, alegria de trabalhar no ministério, trabalhar na equipe de louvor, trabalhar na diaconia, trabalhar na sonoplastia, trabalhar na multimídia, trabalhar na intercessão, trabalhar limpando o chão. Aí ninguém deu glória. Alegria. Alegria por ser chamado de filho de Deus. Alegria por ser chamado para servir ao Senhor nesta igreja, e alegria por ser responsável por fazer desta igreja a igreja dos sonhos de Deus. Nada acontece só com as lideranças, acontece com todos dispostos e prontos para ouvir a voz de Deus e seguir essa voz. Amém? Em quinto lugar, a igreja dos sonhos de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em quinto lugar, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que adora a Deus com intensidade. O texto diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aí eu não preciso falar mais muita coisa, porque aí a gente já falou sobre isto, né? Adorar mesmo, meus irmãos, no contexto da palavra, é muito mais do que cantar louvores, ou canções de adoração, ou dizer exaltações ao nome de Deus, aquilo que Ele é. Adorar é, sobretudo, uma rendição integral e completa ao Senhor, seja no seu momento de oração, seja no seu momento de cantar, seja no seu momento de ouvir a palavra de Deus, em que você se curva diante do Senhor, você se dobra e você diz de verdade, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu estou me dobrado, rendido, eu estou assentado aos teus pés. Eu estou pronto, Senhor, para manifestar o teu nome, a tua glória, depois que eu saí desse encontro com o Senhor. Isaías entra num momento de adoração tão extraordinário, e ele diz só 3 palavras. Quais são as palavras? Santo, santo, santo. Palavra que acontece lá no céu eternamente. Santo, 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 santo. Ele viu o Senhor em sua glória, ele foi ao templo, e o templo, ele teve uma visão, um êxtase celestial, e o ambiente foi todo ocupado pela presença do Senhor, e ele começou a falar, santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Ele não viu aquele local cheio da glória do Senhor, ele viu todo aquele ambiente. A gente pode adorar ao Senhor até mesmo diante das dificuldades e das crises. Mateus capítulo 8, a gente vê um homem totalmente cheio, dominado por uma lepra. Lucas diz que ele está completamente dominado por uma lepra, e Mateus 8 diz que ele correu até o Senhor, se ajoelhou e adorou. E adorou. E ele disse ao Senhor, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E o que o Senhor faz quando uma pessoa se dobra e de todo o coração o adora? O Senhor diz, eu quero, fica limpo. Fica limpo. Quando nós temos um coração rendido para esse Senhor e Deus, que nos retirou do pecado, do inferno, da lama, das drogas, do vício, do adultério, da prostituição, da miséria, da desgraça, da ruína. A gente só tem a dizer o que o salmista falou no Salmo 103, que o Cláudio roubou aqui meu texto, logo no início. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ainda bem que ele falou noutra versão. Bendize, ó minha alma, ó Senhor,
e tudo tudo que há em mim, obrigado. Bendiga o teu santo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Esse tudo é tudo. Tudo que há em mim. Primeiro ele chamou a sua alma, as suas emoções, para bendizer ao Senhor. Mas depois ele chamou o seu tudo, seu ser, seu interior, seu coração, sua essência. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos nos transformar numa igreja adoradora? Vamos aprender como os africanos, quando o louvor começar, a gente vai começar a dançar aqui, correr para lá e para cá. Mas fazer de alma, de coração. Dançar na presença do Senhor como Miriam dançou, como Davi dançou. Adorando o Senhor com tudo que há dentro de si. Mas, em último lugar, a Igreja dos Sonhos de Deus é uma igreja que cresce naturalmente. E aqui é que a coisa pega, não é verdade? Verso 47. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Havia a conferência evangelística do Pedro, fazendo apelo, e 3.000 aceitavam a Jesus. Fez apelo de novo, 2.000 aceitavam a Jesus. Mas o texto aqui está dizendo que dia a dia as pessoas estavam sendo salvas. A estratégia desta igreja era viver Jesus, era manifestar o relacionamento de Jesus na vida das pessoas. O seu jeito de ser era a expressão de Jesus. Era pessoas com ato de bondade, com sinceridade, que relacionavam com os outros, expressando o coração de Jesus. Pessoas que se transformavam num farol, num luzeiro, numa luz, num sal fora do saleiro, onde estivesse. Nesta igreja não há grito dos líderes dizendo: irmãos, seus omissos, vocês não evangelizam, vocês não convidam seus vizinhos para a célula. Nesta igreja não tem líderes gritando desse jeito, não tem líderes dizendo: vocês são os desinteressados. Nesta igreja os líderes estão extremamente felizes com os crentes, porque eles naturalmente ganham, conquistam a simpatia do povo e levam o povo para as reuniões nas casas. E este povo conhece a Jesus, e este povo é batizado, e este povo passa a viver as mesmas coisas. Esses crentes tinham os religiosos que os odiavam, os fariseus e os saduceus estavam lá, pronto para prender Pedro e os discípulos e qualquer outro líder que estava se levantando para hostilizá-los, para bater, para prender neles, prendê-los. Mas esses crentes tinham os desesperados, os sem Deus, as pessoas perdidas, dominadas pelo pecado, pessoas arruinadas, pessoas indo para o inferno, e era com elas que eles estavam convivendo. Hoje nós fomos comprar almoço no restaurante no fundo lá de casa, e minha esposa disse assim: você precisa levar esse moço aqui, um vizinho de esquina nosso lá, na sua célula. Falei, tá bom. E aí a gente voltou, o moço estava lá cuidando do carro dele.
E aí a minha esposa gosta de um papinho, especialmente quando ela quer evangelizar, ela bate um papão, não é um papinho. Ela começou a conversar com ele, nós começamos a conversar com ele, terminou, minha esposa falou assim, o que é que você falou? Ela falou assim, viu como ele gosta de conversar? Ele precisava falar. Ele não tem com quem falar. Ele falou uns 10 minutos lá. E chovendo, ele disse, não tem problema não, a gente estava de guarda-chuva, eu botei ele no meu guarda-chuva. E ele falando dos negócios, falou até quanto ele ganha, vê como essas pessoas são simples, falou até quanto ele ganha, ó, vou ganhar 400 pilas terça-feira. E assim a gente vai ganhar a semana inteira. Meu filho vai ganhar R$600 terça-feira. Então, é com a simpatia, não é com gritos, não é com a pressão dos líderes, dizendo vocês têm que ganhar, é você amando Jesus, é você entendendo que você foi salvo do inferno, que os seus pecados te levavam para a morte eterna, que você jamais poderia dizer que vou morar na casa do Pai, você jamais poderia dizer que vai viver a família de Deus nos céus, vai fazer parte, jamais poderia dizer, você também era um perdido que foi achado e encontrado pelo Senhor. E naturalmente nós deveríamos ser gratos a Deus, ter essa alegria no coração, esse prazer de poder falar para outros, você também precisa de Jesus, o inferno não é o seu lugar. Eu posso dizer para você com certeza, você pode dizer isto, na casa do papai há lugar para você, porque Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, e lá tem uma morada para você. Então a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que cresce naturalmente, a igreja que jovem ganha jovem, adolescente ganha adolescente, criança ganha criança, homem ganha homem, mulher ganha mulher, naturalmente. Naturalmente. É uma igreja em que as pessoas estão comprometidas, não só em ganhar, mas cuidar destas pessoas. Em cuidar destas pessoas até elas serem firmes na sua fé, serem iguais a você, serem crentes parecidos com Jesus, porque você é parecido com Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Qual é a igreja dos seus sonhos? Atos é uma igreja dos sonhos. Esta igreja não continuou desse jeito, depois você vai ver nas cartas que nós temos muitos problemas. Mas ali estava um modelo de igreja. Ali estava uma igreja com características divinas, Deus presente. E eu e você precisamos fazer da nossa igreja, da igreja que nós servimos ao Senhor, uma igreja que priorize as coisas espirituais, uma igreja que vivencia as coisas extraordinárias, uma igreja que desfruta de uma verdadeira comunhão, uma igreja que adora com intensidade, uma igreja que cresce com naturalidade. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor alegria no nosso coração, restaurar o nosso amor. Vamos pedir ao Senhor que visite a nossa casa. Vamos fazer um momento de barulho santo aqui neste lugar.
em que você pode orar com voz alta e você pode profetizar sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a escola bíblica, sobre a equipe de louvor, sobre a sonoplastia, sobre os diáconos, a diaconia, sobre o grupo das mulheres, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre todos os ministérios da igreja, o ministério de família. E você pode profetizar e declarar que esta igreja pode ser não uma igreja dos meus sonhos, não uma igreja dos seus sonhos, mas a igreja dos sonhos de Deus. E nós não precisamos mais nada, se nós estivermos debaixo da visão da igreja dos sonhos de Deus. Abre a sua boca e faz a sua oração. Ore ao Senhor, profetize sobre sua vida, avalie sua vida. Há coisas que precisam mudar, você precisa mudar, aonde você precisa mudar, aonde que há lugares áridos, estéreis, e você precisa mudar. Você não é consagrado, você não é zeloso, você não é apaixonado, você não é apegado à palavra divina. Não sei qual é o problema que lhe impede de fazer parte, de ficar próximo da igreja dos sonhos de Deus, mas nesta noite Ele está dizendo: eu quero que você faça parte da minha igreja, eu quero que você não seja apenas um espectador da minha igreja, você seja um componente, um participante, um ativista da igreja do Senhor. O Senhor manda te dizer, Ele está dizendo ao meu coração, Ele não abre mão de você que está em casa, que está parado, que está estagnado, que não consegue sair de casa, que não é grupo de risco. Ele manda dizer que você precisa levantar a sua cabeça, você precisa fazer parte desta igreja dos sonhos, você precisa aparecer, você precisa voltar a ser gente que ama o Senhor, precisa voltar a ser pessoa que é simples com seus irmãos, que serve a Deus com alegria, com prazer e com júbilo. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que tem problemas, tem lutas, mas resolve-os no joelho, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, no partir do pão, tomava a ceia do Senhor todos os dias. Deus é Deus para incendiar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Deus é Deus para mudar a sua história. Deus é Deus para tirar a frieza, a indiferença, a acomodação, a estagnação e colocar você como um vulcão, cheio de fogo, de labaredas divinas, espalhando por onde você anda. Deus é Deus. E Ele não parou de fazer, Ele não vai parar de fazer, Ele continua fazendo. Deus é Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor das profundezas e Senhor das maiores alturas. Tu és o Senhor que nos conhece antes de nascermos, Tu já nos conhecia na nossa estrutura ainda informe, Senhor. Tu já sabias todas as coisas sobre nós, e nós não temos medo disso, porque o Senhor nos sabe das nossas fraquezas, e o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos dá novas oportunidades, o Senhor nos chama para o arrependimento, o Senhor nos chama para a confissão, o Senhor nos chama para o confronto, e eu quero profetizar aqui na minha vida, na vida do meu irmão, que nós estamos em caminho de mudança, em procedimento de mudança. Nós estamos saindo da casa do comodismo, da frieza, do domínio do pecado na nossa vida, Senhor,
quantos pecados podem ter dominado nossos corações neste período de pandemia, quantos envolvimentos com a prostituição, com a impureza moral. Senhor, em nome de Jesus, sara o teu povo da corrupção do pecado, que nos consome, que nos endurece, que nos mata, que nos separa de Deus. Senhor, salva esta igreja do contamínio do pecado. Senhor, visita esta igreja com santidade, com pureza, com retidão, com integridade, com alegria santa, com simpatia divina. Toma esta igreja nas tuas mãos, retira, Senhor, todo o mal plantado no nosso coração e planta, Senhor Deus, uma vinha, uma videira verdadeira no nosso coração, que é regada pelo Espírito Santo do Senhor, que faz de nós pessoas cheias do Espírito Santo dos céus. Eu profetizo sobre esta igreja, uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja atraente, uma igreja que se importa com os outros, com os perdidos, com os pecadores, com as pessoas afastadas, com as pessoas que não têm espaço no nosso meio, na sociedade. Eu declaro que esta igreja, que é uma igreja acolhedora, é uma igreja que busca, que encontra, que anima, que fortalece, que aconselha, é uma igreja que abençoa. Nós declaramos esta igreja uma igreja dos sonhos de Deus, no nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor.